Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E sim, voltando os vídeos no canal. E para marcar bem essa volta, hoje a gente vai falar de uma obra fantástica. Hoje vamos falar de Orbe, sobre os movimentos da Terra. Bom, galera, canal voltando, depois aí de um ano e pouquinho parado, né? Desde lá do nosso top 100, finalzinho de 2024, que o canal deu essa parada. Muita gente me mandava mensagem perguntando se o canal ia voltar. E assim, 2025, minhas leituras não existiram, foi um ano bem esquecível para mim. E não conseguia ler, não conseguia gravar vídeos. E agora, finalmente, esse começo de 2026, as coisas começaram a engrenar novamente. Tenho lido bastante coisa e, por consequência, também me deu essa vontade de voltar a gravar os vídeos do canal, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. E, bom, agora, começo do ano, eu comecei a botar em dia muita coisa que estava parada aqui na estante. E eu comecei a ler coisas que me faziam dizer assim, putz, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, eu preciso falar dessa obra. Algumas bem negativamente, que vocês vão ver em breve, mas algumas também que, cara, que leituras fantásticas que eu estava fazendo. Uma delas é essa, Orbe sobre os movimentos da Terra, obra do Otto, foi publicada aqui no Brasil pela Panini, ali final de 24, durante todo 2025. A obra ao todo é completa em 8 volumes e teve também um anime, não sei se vocês lembram, ali metade, eu acho que de 2024, na Netflix. E foi um anime que também fez um certo sucesso, muita gente comentava essa obra. Eu finalmente li Orbe e assim, cara, que experiência fantástica. E até por isso eu quis que ele fosse o primeiro vídeo dessa volta, porque, cara, que mangá assim que fez boom na minha cabeça, sabe? Ele é um mangá em que a gente vai acompanhar a história de algumas pessoas que estão tentando provar a teoria do heliocentrismo. Né? O que é isso? Provar que o Sol é o centro do universo e não a Terra. Essa obra se passa ali pela Idade Média, em um momento em que a Igreja perseguia todo mundo que trazia essas ideias, né? que iam meio que contra a Bíblia. De, por exemplo, que Deus criou a Terra como centro do universo, porque é onde ele botou os humanos, onde ele botou a raça escolhida, e todo o resto do universo é que girava ao redor da Terra. E aí, naquela época, a igreja perseguia quem tentava ser contra isso, afirmando que eram hereges, que haviam feito pactos com o demônio, as mulheres eram bruxas, então toda uma perseguição religiosa que acontecia. E aqui em Orbe, então, a gente vai acompanhar alguns momentos, né? Isso é muito interessante nessa obra, porque ela não tem exatamente um protagonista que vai nos contar a história. O protagonista da obra, na verdade, é a teoria do heliocentrismo. A gente vai acompanhar momentos em que, dentro da história, pessoas tentaram provar que a teoria estava certa, que era a teoria verdadeira. Isso foi uma das primeiras coisas que me conquistou muito nessa obra, porque, cara, cada volume que eu lia era uma reviravolta, era uma mudança de rumo, e aí rola um time skip, e aí tu acha que, ok, é um time skip de introdução, a história vai começar e não, pum, rolava outro time skip. E aí, cara, tu fica alucinado naquilo, porque as coisas vão acontecendo e vão se desenrolando de uma forma muito diferente, sabe? É uma forma muito diferente de narrar a história, sem se prender num único protagonista, sem se prender num único ideal, né? Não é como se, por exemplo, assim, todo mundo tivesse o mesmo objetivo ao querer provar a teoria do heliocentrismo. Não, uns queriam provar porque aquilo ali era verdade. Outros queriam provar porque, se eles conseguissem provar, eles ficariam ricos, eles seriam a pessoa mais influente ali da sociedade. Outros queriam provar porque eles, na verdade, não se importavam se aquela era a verdade do universo. Eles só queriam
destruir um pouco o poder que a igreja tinha sobre as pessoas. Então é muito interessante isso, de que é um mangá que ele não tem um único protagonista, ele não tem um único motivo, um único objetivo. Ele não se prende naquela coisa de que isso é o certo e é por isso que os heróis estão lutando por aquilo. Não, cada um que passou pelo ciclo do heliocentrismo tinha o seu motivo para querer fazer aquilo. E quando eu li isso, eu vi assim, cara, uma forma um tanto diferente, né? De contar a história, de nos mostrar o que está acontecendo. Cara, que experiência boa, sabe? Muito diferente. Um outro ponto que eu acho muito interessante, eu achei bem legal a forma com que o Oto abordou a história, é que, por exemplo, assim, hoje, obviamente, a gente já sabe, por mais que algumas pessoas temem que não, a gente já sabe que o Sol é o centro do sistema solar, que a Terra gira ao redor do próprio eixo e também gira ao redor do Sol, né? Que é aí toda a construção dos dias e do ano. Mas, assim, o Oto, quando ele conta a história, ele não tenta vilanizar a igreja, sabe? Até engraçado, porque ele não fala em nenhum momento igreja católica. É a igreja C. A gente sabe o que obviamente significa o igreja C, mas ele não tenta vilanizar a igreja por causa disso, sabe? A gente, por mais que de certo modo ela seja a vilã da nossa história, né? Porque é ela que não quer que a verdade seja contada, os inquisidores que estão perseguindo as pessoas, todos trabalham para a igreja, né? Mas ainda assim, ele não vilaniza. Ele consegue fazer a gente ver que a igreja católica, em certa parte, realmente só queria manter o controle sobre a sociedade, mas haviam pessoas também que não queriam, por exemplo, ver suas crenças serem destruídas, que não queriam, porque talvez não fosse fazer sentido. E isso me pegou bastante, porque de novo, volta naquela coisa que eu falei antes, de que o Oto não se fixou em existe um motivo, existe um único objetivo. Todo mundo tem o seu motivo, todo mundo tem o seu objetivo. E isso inclui os membros da Igreja Católica. Por exemplo, assim, a gente tem um personagem que ele meio que seria o nosso personagem principal, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que esse cara é quem chega mais perto, porque ele é o único que aparece durante toda a história. Ele é um inquisidor da Igreja Católica e ele está nessa perseguição às pessoas que defendem o heliocentrismo desde o primeiro volume até o último. E por mais que rolem todas as passagens do tempo, a gente vai vendo ele envelhecer nessa perseguição dele, nessa obsessão dele. E eu falo obsessão porque, assim, em determinado momento da história acontece uma coisa na vida dele que ele percebe, ele não é que ele percebe, é que é o que sobrou para ele, sabe? Perseguir quem defende o heliocentrismo foi o que sobrou para ele. Então ele meio que faz daquilo a vida dele, não porque ele queria defender a igreja, não, mas foi porque é a única coisa que ainda existia para ele. Porque ele perde muita coisa e aí a única coisa que sobra para ele é erradicar de vez a teoria do heliocentrismo. Então, cara, a gente começa a perceber que todo mundo tem o seu motivo, o autor em nenhum momento ele tenta fazer assim para nós, ó, esses aqui são os vilões. A Igreja Católica está totalmente errada e por mais que hoje a gente saiba que realmente a Igreja Católica estava errada naquela época, mas ele não tenta fazer um juízo de por que ela estava errada, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Ele simplesmente conta uma história das pessoas tentando provar o heliocentrismo. E cada um com seu próprio objetivo, da mesma forma que os inimigos, né, os opositores, queriam manter a sociedade do jeito que estava. É uma abordagem muito diferente, sabe? Eu volto no que eu falei ali antes para vocês. Ele vai nos trazer a história de um modo, vai contar ela pra gente de um modo que a gente não é que, obviamente nós temos certezas porque a gente sabe sobre o heliocentrismo, a gente já estudou isso, já foi comprovado, mas ele não traz de um modo que seja aquela coisa assim, ó,
esses são os certinhos, esses são os errados. Isso é muito bom. Isso é uma forma muito diferente de abordar. E aí eu entendi porque muita gente me falava de, cara, tu tem que ler esse mangá. E não só porque o tema dele é muito diferente, muito estranho de certo modo, mas me falavam porque, cara, é uma narrativa diferente, é uma forma de contar a história que a gente não vinha muito acostumado. Na verdade, agora a gente está começando a entender melhor isso, porque agora está começando a chegar esse tipo de mangá para nós, né? Agora é modo de falar, porque já faz um bom tempo que a gente tem esses mangás diferentes saindo no Brasil. Um outro ponto que agora me veio aqui na memória, o Oto, ele não tem pena do leitor. Ele não tem pena do leitor, ele não se apega a personagens, ele não se apega a ideias, talvez até por isso ele tem essa narrativa tão diferente dele, porque, cara, tu vai lendo e é uma coisa que vai mergulhando, sabe? Vai entranhando em ti e tu não consegue soltar aquilo, mesmo tu vendo que às vezes vai para um lado ruim e mesmo assim tu percebe que aquele é o caminho. As coisas fluem muito naturalmente e por elas estarem fluindo naturalmente, a gente vai vendo que, cara, esse era o único caminho possível. É muito interessante, é cheio de impactos, é cheio de reviravoltas, de plots. E isso é muito legal também, né? Isso também enriquece a nossa leitura. Eu achei fantástico. Fiquei curioso até para ler novas coisas do Oto. Não sei como é que tá a publicação de outras coisas dele. Espero que ele já esteja publicando coisas novas. Eu sei que ele é novo. Ele é um autor bem novo. Ele tem 20 e poucos. Então tem um bom potencial aí para ser um autor com bastante sucesso. Eu duvido, pelo que eu li em Orbe, que ele vai ser um autor de um grande sucesso. Eu acho que a gente vai ouvir falar muito ainda do Oto. Bom, gente, Orbe, por ser uma coisa meio diferente, uma forma diferente de contar a história, de narrar, acaba que eu não consigo mergulhar muito sem entrar em grandes spoilers, tá? E eu pensei seriamente se eu iria fazer uma área de spoilers desse vídeo. Só que eu acho que, cara, prejudicaria muito a experiência de ler Orbe, porque eu iria ter que começar a contar coisas que acontecem e eu acho que receber esse impacto na leitura é muito mais importante do que tu já saber o que vai acontecer, sabe? É meio diferente de eu contar, por exemplo, tentar falar pra vocês sobre Oshinoko. Vai ser um vídeo que vai vir em breve, já vou adiantar pra vocês, em que eu vai ter uma área de spoilers, porque eu preciso falar um pouco ali sobre o final de Oshinoko. Mas, cara, em Orbe não dá pra eu fazer isso. Vocês têm que pegar Orbe sem ter alguma referência do que vai acontecer, sabe? Pra vocês terem o impacto que eu tive quando li. E eu acho que isso enriquece muito a experiência de ler Orbe. É os impactos, é as reviravoltas, é tu achar que as coisas estão dando certo e elas darem errado, ou tu achar que as coisas estão dando errado e elas darem certo. Cara, influencia muito tu chegar em Orbe sem isso. Então até por isso hoje não vai ser um vídeo muito longo, porque ele é um mangá curto, né? Como eu falei pra vocês, 8 volumes apenas, e ele tem... Podemos separar ali em pelo menos 3 grandes ganchos, grandes histórias, que se eu começar a falar delas, meio que vai perder a experiência. Porque se pensar que são 8 volumes com 3 grandes histórias, é meio que a cada 2, 3 volumes já muda muito a história da obra. Sobre qualidade, vamos falar um pouquinho. Como eu falei pra vocês, eu tô um tempo sem ler, sem comprar e tal, então eu não sei como é que anda bem as qualidades das editoras. Eu particularmente gostei do trabalho da Panini em Orbe, tá até com orelhas, achei meio diferente. O papel eu gostei, bom de folhear, não achei tanta transparência, mas foi bom de ler. Então eu não sei como é que anda a qualidade das editoras. De novo, faz muito tempo que eu não coleciono, não compro. Então, pro que eu tô lembro do que eu tô acostumado, Orbe saiu num bom formato, numa boa qualidade. Bom, gente, agora assim, ó, pra fechar o vídeo, e, bom, hoje ficou um videozinho meio curto, mas aí vou retomando aos poucos, até pegar também um pouco a experiência de
de falar, né, em vídeo, porque mais de um ano aí parado. Falar um pouquinho sobre essa volta do canal, tá? Num primeiro momento, certeza mesmo são os vídeos de quinta, tá? Então talvez role aí vídeos nas terças. Terça que vem vai ter vídeo já, tá? Vai ter um vídeo de aquisições de umas obras que eu peguei na Amazon e eu quero falar um pouco delas com vocês, porque a maioria vai virar vídeo em breve. Mas no geral a gente vai ter os vídeos da quinta, e aí na quinta eu vou tentar mesclar coisas finalizadas, que nem foi hoje Orb. Falei antes, vai ter um vídeo sobre Oshinoko no final de Oshinoko, todos os 16 volumes. Vai ter um vídeo de obras que estão em publicação, algumas com alguns volumes já, e aí, por exemplo, tá aparecendo bem aqui no cantinho do vídeo, ó, não sei se vocês estão vendo ali, Hajime no Ippo, que eu assinei da MPEG, então vai ter vídeo de Ippo, e aí eu já tenho os 3 primeiros volumes, vai vir vídeo já falando desses 3. Um outro que vai ganhar vídeo em breve, tá até aqui, ó, na minha pilha aqui, My Little Monster, da New Pop, também vai ganhar vídeo. Então eu vou mesclando, tá? Vou ter obras completas, eu vou ter obras que estão em publicação, obras que em publicação no primeiro volume, como My Little Monster, obras já com uns 3, 4, talvez até 10 volumes. Vai depender de como é que vai estar indo as leituras, tá? Mas assim, já vou deixar até um pedido aqui para vocês de sugestões. Que tipo de vídeo vocês gostariam de ver nas terças, principalmente, né? Onde eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Porque nas quintas eu falo de uma obra direto. Eu pego só uma obra e falo dela. Nas terças eu acabo fazendo uns vídeos diferentes. Então, por exemplo, vai rolar aquisições na semana que vem. Mas eu não estou fazendo tanta compra, então não dá para fazer aquisições toda hora. Pensei em fazer vídeo mostrando a estante, né? Vocês lembram que lá, 2021, quando eu comecei o canal, teve vídeo disso. Tô pensando em agora fazer de novo, mostrar melhor como é que tá minhas estantes. Pensei talvez em fazer alguns vídeos falando sobre o que eu tô colecionando, para vocês também tirarem ideias do que vocês querem ver vídeo. Então comentem também, e principalmente para me ajudar a voltar ao engajamento, né? Pô, foi mais de um ano parado, eu sei que retomar agora vai ser difícil, por mais que, de novo, cara, tinha muito comentário toda hora, eu recebia notificação no celular de gente comentando o vídeo antigo, ou gente perguntando se o canal ia voltar. Até isso foi um dos motivos que me deu esse ânimo de querer voltar. Então, me ajudem a retomar um pouco o engajamento que tinha, comentem, curtam, compartilhem. E eu acho que é isso, né? Por hoje, para um primeiro vídeo, acho que tá bom. Deu um tempinho aí, eu acho que vai dar um vídeo de uns 15, 16 minutos. Mas até porque eu não queria entrar muito a fundo na obra. Então é isso, pessoal. O Itadakimasu está de volta. Inicialmente priorizando os vídeos de quinta, mas fiquem de olho que volta e meia rola algum vídeo na terça, tá? É isso. Até semana que vem.